Nesse vídeo aqui eu vou ensinar mais ou menos uma coisa incrível para vocês. Como copiar carteiras de pessoas que estão fazendo muito lucro com trade de meme coins. Esse é um vídeo que me pediram muito e como eu nunca faço nada meia boca, eu precisei estudar muito e ainda estou estudando muito como fazer isso da melhor forma. Então eu vou deixar aqui todo o processo para vocês com vários poréns, tá? Não é tão simples quanto parece, não é só apertar um botão ali no Telegram que você vai ficar milionário da noite pro dia. Tem vários tipos de bots diferentes, você tem que mexer com slippage diferente, com taxas diferentes, proteção anti-MEV na compra e na venda, às vezes sim, às vezes não, e uma série de outros fatores. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Quem quiser estudar por conta própria e começar a brincar por conta própria com seu próprio dinheiro, fiquem à vontade, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, como sempre, mas é uma coisa que tem um potencial gigantesco de ser muito lucrativo. Então eu já queria deixar o começo de toda essa história aqui para vocês. Eu já estou fazendo testes há mais de 2 meses com isso. E estou chegando em algumas conclusões interessantes. Vou deixar aqui do lado, inclusive, alguns dos meus resultados, tá? Não foram todos assim, obviamente, né? Eu tive algumas perdas. Os traders que eu estou seguindo fizeram alguns trades que entraram em tokens que eram rug pull, então você perde 99% logo de cara. Mas, como eu tive alguns lucros, como esse que eu tive de 700 e poucos por cento, ele sozinho já compensa uns 3 ou 4 que dão errado. Então existe todo um processo para você aprender a fazer o copy trading de carteiras de traders de meme coin da forma certa. Primeira coisa que eu já vou deixar avisado é que assim que eu descobri como fazer isso da forma mais eficaz, né, eu já descobri como é que faz, obviamente, mas da forma mais eficaz, onde a gente não perde nada, nem para taxas, nem para o tamanho da posição, nem velocidade de trade. Quando tiver afinadíssimo esse processo, quem vai ficar sabendo das carteiras que eu estou copiando vai ser só o pessoal que está no meu curso, tá? Então só quem está na minha comunidade do meu curso vai ter acesso às carteiras que eu estou copiando e vai poder copiar junto comigo com os mesmos settings, com os mesmos parâmetros. Por que eu estou fazendo isso? E por que eu não vou deixar disponível aqui no YouTube? Porque eu gastei muito dinheiro e muito tempo fazendo testes, infinitos testes, com vários bots que vocês nunca nem ouviram falar. Eu coloquei o meu dinheiro lá para fazer isso. Então eu preciso de alguma coisa em troca. Então se você quiser ter acesso às carteiras que eu estou seguindo, e você pode fazer até de forma manual se você quiser, mas se você quiser ter acesso a essas carteiras, vai ser só lá no meu curso, tá? Que lá eu vou fazer uma curadoria de todas as carteiras que eu estou seguindo, que estão dando resultado, que estão operando constantemente, pra gente ganhar dinheiro junto. Então só quem tá lá, beleza? Então vamos ao processo todo. Eu primeiro vou mostrar para vocês algumas carteiras de exemplo que eu já tentei copiar e não deu certo, e por razões que vocês vão entender, não deu certo copiar essas carteiras, mas são carteiras que fizeram trades astronômicos, então vou mostrar para vocês. Bom, primeiro eu tô aqui no site que chama GMGN, tá? É um dos melhores sites para você analisar carteiras e novos tokens da rede da Solana. Na verdade ele tem outras redes aqui em cima, ó, Solana, Tron, Base Ethereum e Blast, tá? São 4 redes específicas. Você vai criar sua conta nesse site, porque você pode fazer o copy trade inclusive por ele, tá? Se você quiser. Ou você pode deixar as carteiras abertas ali e de forma manual ir copiando conforme elas vão fazendo alguma coisa, né? Ele sempre faz um barulho quando você está copiando alguma carteira e alguém de alguma dessas carteiras faz uma transação. Então você até que consegue entrar, dependendo da carteira que você estiver copiando, você consegue entrar na operação mais ou menos junto com essa pessoa, tá? Então é uma ferramenta legal de você ter o cadastro, deixar as suas carteiras que você está seguindo todas parametrizadas ali. Essa primeira carteira aqui, ó, eu vou pegar desse exemplo aqui que veio do Twitter, tá? Só para mostrar para vocês. Esse cara fez essa thread aqui, né, no Twitter, mostrando qual foi o trade que essa carteira fez, e eu vou mostrar logo de cara para vocês aqui. Ele teve 7.400% de lucro em um trade, se eu não me engano. Foi um trade só, tá? Ele fez outros trades aqui, agora ele não faz mais trades, né? Ele fez pouquíssimos. Comprou 1 a 3 dias aqui, uma outra moeda que ele já está com $8 mil de lucro. Vocês podem ver aqui nessa coluna.
Mas o trade que deu muito certo foi esse aqui, ó, Peanuts, há 12 dias. Ele comprou antes de ser listado na Binance. Ele comprou 10 mil dólares em Peanuts e fez 9,4 milhões de dólares em um trade. Tá? Ele fez, obviamente, 2 compras, né, que totalizou os 10 mil dólares e 74 vendas. Ou seja, ele foi fazendo DCA de venda da Peanuts. E, se eu não me engano, foi o momento que ela foi listada na Binance. Tá? Então, por isso que ela subiu tanto assim. Aqui você tem todas as estatísticas da carteira. Essa carteira, se vocês quiserem, eu deixo ela de exemplo na descrição. Tá aqui, vocês não precisam ficar digitando esse negócio, não. O endereço da carteira eu deixo lá na descrição, porque é uma carteira que não está fazendo muita coisa. Então, não é uma carteira que vale a pena copiar. Você vê que o cara não é tão bom, né? Ele teve algumas perdas relevantes aqui. Nessa daqui, eu acredito que ele teve sorte, tá? Mas tá aqui, né? Ele fez 9,1 milhões de dólares total, porque ele já perdeu um pouquinho desses 9,4 que ele ganhou aqui. De lucros não realizados, né? Ou prejuízos, no caso, ele tem 173 mil dólares. Ele gastou um total de 474 mil dólares em compras de tokens por enquanto. E aqui do lado direito você consegue ver a distribuição dos trades dele. Então ele fez um trade com mais de 500%, né? Ele fez 4 trades de 0 a 200%, tá? E um trade acima de 50%. E aqui já começa algumas estatísticas que eu vou dar para vocês. Esse acima de 50% normalmente é 99%, tá? Entrou em algum token que é rug pull, né? Então, infelizmente, existe bastante coisa ainda e é difícil filtrar. Então, essa daqui é a carteira do cara. Ó, você vê que ele não fez mais nada. Todos esses que estão 0 de compra foram tokens que foram provavelmente depositados na carteira dele de airdrop. As pessoas fazem isso para ver se tem alguma movimentação no token. E aqui foi o primeiro trade dele, ó, 12 dias ele fez esse trade na Peanuts, tá? Outra carteira de exemplo para vocês, essa carteira aqui é uma carteira que fez 1,5 milhão de dólares nos últimos 30 dias, tá? Dá para você filtrar aqui por 7 dias, ó, 7 dias ele fez 1% só. Nos últimos 30 dias ele fez 23% de lucro, mas ele fez 1,5 milhão no total, né? No total da carteira ele fez 1,5 milhão de dólares de lucro, tá? Qual que é o problema dessa carteira? É uma carteira bem lucrativa, né? O win rate dele, que é a distribuição de ganhos e perdas em relação aos trades, né? Então ele só acerta 17% dos trades. Vocês talvez ouviram um barulhinho aqui, uma das carteiras que eu sigo fez uma operação agora, mais uma vez. Ele acertou só 17% dos trades, o que é pouco, mas ele acertou 13 trades acima de 500% de lucro. E aí você consegue clicar e ver aqui, ó, foi na Chill Guy, que foi uma que deixou muita gente milionária. A Quant, Rex, a Punk e acho que dos acima de 500 vai até... que tem uns misturados aqui no meio, mas enfim. Esses aqui foram os que ele mais acertou. Os que ele mais ganhou dinheiro no final das contas, né? De 200 a 500% ele acertou 12 trades e de 0 a 200%, 78 trades. Ele perdeu bastante aqui, ó. Ele teve muitas perdas, mas no final das contas não faz diferença. Pra vocês verem como funciona a estatística matemática, né? Se ele acerta pouco, mas no pouco que ele acerta ele ganha muito, ele vai ficar no lucro. E aí ele teve 1,5 milhão de dólares de lucro nos últimos... Na verdade não foram 30 dias, tá? Isso aqui foi no total da carteira. Se o cara fez 1,5 milhão de dólares, por que eu não posso copiar essa carteira? Porque isso aqui é um bot, tá? Ele tem o símbolo aqui, ó, Double X. E isso aqui é um bot, onde ele fez, nos últimos 30 dias, 3.600 transações de compra e 3.000 de venda. Um ser humano não consegue fazer isso de uma forma normal, né? Você não conseguiria fazer 6.000 transações, 6.600 transações em 30 dias, nem que você ficasse acordado 24 horas por dia. E para você ter uma noção de como não tem como copiar uma carteira dessas, você gasta mais ou menos em 700 transações com um FII muito baixo da rede da Solana, tá? Se você configurar um FII muito baixo, você vai gastar mais ou menos $1.000 só em taxa em 700 transações, o que torna qualquer tipo de carteira copiada disso aqui inviável. Serve para ver, talvez, né? Eu posso deixar essa aqui de exemplo também na descrição do vídeo. Serve para ver de exemplo quais que ele está segurando, né? Por exemplo, essa coluna aqui, ó,
da esquerda, a primeira coluna, é a coluna de lucros ou prejuízos não realizados. Então, essa aqui, ó, Volume Now, ele ainda está segurando. Everyone, ele está segurando. Essa daqui, ele está segurando. A maioria, quando tem Sell All, quer dizer que ele já vendeu tudo, tá? Então, a maioria, ó, ele entra e sai. Para você ver que é um bot, realmente, né? Um sniper. Ele entra, faz o lucro e sai fora. Esse aqui, ó, essa Random, por exemplo, ele comprou $4.800, vendeu $15.000, lucro de 10, tá? Só que ele faz isso aqui em segundos, né? Então a gente não tem nem como copiar uma carteira dessas. E esse é o maior problema do copy trade de carteiras. É achar quais carteiras você realmente consegue copiar. Ou seja, quais caras que são realmente os traders bons que vão te dar lucro. Sem gastar todo o seu dinheiro em taxas. Eu fiz todos esses testes já. Não tem como copiar uma carteira dessa. Você pode até tentar, se você quiser. Eu vou deixar o bot aqui, já vou falar dele. Mas te garanto que você vai gastar muito dinheiro em taxa e provavelmente você não vai nem conseguir copiar todas as transações. Porque ele faz a transação até ela ser enviada para o seu bot, e isso já leva um segundo. Alguns segundos, na verdade. E no momento que você está começando a copiar a transação de compra, esse cara já está vendendo. Então e aí o token já vai para baixo, porque você vê que ele entra com um volume razoável de dinheiro em tokens que não tem liquidez. E você vai morrer com o negócio na mão. Isso aconteceu comigo, tá? Várias vezes, aliás. E vamos então ao bot para mostrar para vocês como que funciona a configuração básica dele, tá? E como que funciona a configuração de copy trade dos bots. Logo de cara, eu vou falar para vocês que o mais famoso é o Trojan. Para você, talvez que já tenha algum contato com bot de Telegram, você pode ter ouvido falar desse nome. Mas ele é extremamente lento em relação ao Wiz, ao Trade Wiz, que é uma referência a vários tipos de magos, né? Eu estou usando o Merlin, que é uma das versões do bot, e é essa que eu vou deixar registrada aqui para vocês aqui embaixo. Mas tanto faz qual você usar, se você quiser procurar esse bot, procure por influencers, tá? Porque tem muitos bots falsos no Telegram. Então, se você procurar no Google ou no Telegram, a probabilidade de você cair num link falso é bem grande. Então, se você não quiser entrar no meu link aqui, não tem porquê, na verdade, porque você vai ganhar desconto ainda nas taxas de trade. Mas se você não quiser confiar no meu link, procure os links oficiais do bot, tá? Bom, quando você clicar no link, você vai cair nessa tela aqui de começar a configurar o bot, né? Você vai clicar em iniciar. Eu comecei um outro aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? E você vai direto, ó, ter o endereço da sua carteira logo de cara aqui, e eu já aviso que não vale a pena copiar a minha carteira, porque a minha carteira é uma carteira de cópias, né? Então, no final das contas, você perde 3 vezes o tempo se você copiar a minha carteira. Mas você consegue colar ela lá no explorador e ver o que a minha carteira está fazendo. Uma delas, na verdade, né? E aqui dentro do bot, você consegue já configurar algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir na wallet aqui. E aqui você vai exportar a sua private key, tá? Exportando a sua private key, você consegue colocar ela na Phantom, né? E aí você consegue gerenciar pela Phantom, que eu acho muito mais fácil de você mandar saldo e coisas do tipo, do que fazer isso por aqui. Mas tanto faz, tá? Isso aqui é só para você ter já a private key da sua carteira salva. Voltando aqui, ó, você tem algumas opções logo de cara. Se você vier no Settings, você tem aqui, ó, o Slippage, que é 15%. Isso é o padrão, mais ou menos, que as pessoas usam. Mas eu estou usando um pouco mais que isso, tá? O que é o Slippage? É a diferença de preço que você aceita pagar. Então, por exemplo, se ele vai comprar um token a $1, você aceita pagar 1,15. E aí, talvez ele vendeu a 1,10, ele teve 10% de lucro. Você entrou a 1,15, para você já não funcionou mais. Então, depende muito de qual carteira você está seguindo. Isso aqui vai afetar diretamente o seu lucro. Gas Fee é a mesma coisa, né? 0.002 Sol. Eu estou usando um pouco mais também, porque isso aqui é muito baixo. E conforme você paga mais taxa de gás, mais rápida a sua transação vai ser copiada, tá? O Anti-Mav, que eu falei que é uma proteção de compra e venda, porque esses caras que são snipers, eles conseguem fazer um bypass nas transações para fazer mais rápido. Por isso que eles são snipers, tá? E você tem aqui, ó, tanto o Buy Settings quanto o Sell Settings, né? Você consegue colocar automático aqui alguns valores, né? 0.2, 0.5, enfim. Só deixar registrado aqui alguns valores, e na venda também
50% e 100% você consegue mudar isso aqui, tá? Se você clicar aqui nesse Auto Buy, qualquer contrato que você colar aqui, ele vai comprar automaticamente com base nesses settings que você deixou aqui, beleza? Então eu deixo isso aqui desligado, mas pode ser uma opção para você se você quiser simplesmente pegar um contrato de token e colar aqui. Então vamos voltar aqui e vamos mostrar para vocês como é que faz um copy trade, né? Você vai clicar aqui em copy trade, tá? Eu já tenho algumas carteiras aqui que eu estou copiando, né? Que eu estou testando algumas outras coisas. Você vem aqui em adicionar e você tem essa infinidade aqui de settings para colocar nessa carteira, tá? Eu vou pegar essa carteira aqui que fez o trade da Peanut só para a gente mostrar para vocês como é que faz o processo. Então aqui primeiro você vai colocar o tag, né, que é o nome da carteira que você quer, e aí você vai digitar aqui na mensagem. Então essa é a carteira do Peanut. Aqui no Target Wallet você vai colar o endereço da carteira, tá? E aí começam as configurações, né? Buy percentage de 100%. O que isso significa? Se o cara comprar uma Solana e você tiver uma Solana na carteira, ele vai comprar uma Solana. Se ele comprar 10 e você tiver 10, ele vai comprar as 10. E aí você mata toda a sua possibilidade de ter lucro. Porque, como eu mostrei para vocês, o negócio é estatística matemática. Então, independente se você acerta muitos trades ou não, você tem que ganhar muito, certo? E se o cara errar os 10 primeiros e ganhar no 11º, tiver lucro no 11º, você matou toda a sua chance de copiar uma carteira boa. Então, independente desse buy percentage de ser 100%, eu coloco isso aqui, ó, max buy. Então, depende do tamanho da sua posição de cópia, você vai ter que limitar a um valor máximo, né? Então, você pode colocar, por exemplo, 0.1 Solana, tá? Então, independente do 100% aqui, ele vai só fazer o trade de 0,1 Solana por vez, tá? Você pode colocar o total de investimento de Solana por trader também, então você tem 10 Solanas lá na sua carteira para copiar. E você quer usar uma Solana em cada carteira, você vem aqui e coloca uma Solana. Então eu venho aqui, clico aqui, coloco uma Solana, pronto, ele só vai usar uma Solana para essa carteira que eu estou copiando efetivamente, tá? E o máximo de compra por vez de 0,1. Pode colocar o mínimo de compra também se você quiser, porque se o cara comprar menos do que 0,1 ele vai simplesmente copiar. Quantidade de compras de cada token, né? Você vê o que o cara do Peanut ele comprou 2 vezes e vendeu 74. Então seria interessante você ter copiado todas as vezes que ele entrou na operação. Algumas vezes isso não é verdade. Tem alguns caras que insistem no erro. E aí você tem que analisar muito bem a carteira dele para saber se ele está errando em comprar e comprar e comprar de novo e não realizar nenhuma posição. Você pode deixar ligado a questão de unrenounced e unburned tokens, né? No caso de o cara não queimou a liquidez, você vai comprar mesmo assim o token. Isso daqui já é um copy bem arriscado, tá? Algumas outras informações de limitar o máximo. Ele pode copiar tanto do pump.com tanto quanto da Raydium. Isso aqui é bem legal, porque às vezes você tem uma carteira que você está analisando. O cara é muito bom na Raydium, mas ele é horrível no pump.com. Então você deixa só a Raydium ligada e desliga esse aqui. Você vê que o cara está errando demais nesse, você deixa desligado. Ou o contrário, né? Ele pode ser ótimo no pump.fun e horrível na Raydium, e aí você inverte, né? Mas aí você tem que saber analisar a carteira para saber onde ele está fazendo os trades, tá? Aqui são informações do token em si, né? Você pode comprar tokens com mínimo de market cap, né? De LP, enfim, você pode colocar todas essas informações aqui se você quiser. Copy sells, ou seja, quando o cara for vender, você vende junto, tá? Isso aqui eu deixo sempre ligado. O auto retry é interessante você deixar de pelo menos 2, porque às vezes, por essa questão de rapidez, né, o trade não vai tão rápido. Então ele vai falhar para você porque o preço já subiu e aí você tem que refazer a transação, né? Então eu deixo no máximo 2 porque 3 talvez você já perdeu o timing ali da transação. Aqui o slippage que eu falei, que é essa diferença de preço que você está disposto a pagar, e o buy e o sell gas fees, né? E aqui você tem um tip também, que é como se fosse uma gorjeta para que a sua transferência seja mais rápida do que a dos outros, tá? Se você quiser, você coloca aqui também um take profit e um stop loss, se você quiser, e você clica aqui em create
Pronto, ó, ele criou, tá vendo aqui minha carteira Peanut, ele tá com um Vzinho, quer dizer que minha carteira está sendo, vai copiar todas as transações que esse cara fizer. Se você quiser, você clica nela aqui e aperta aqui e ele vai pausar a carteira e deixou de copiar, tá? Mas o bot é basicamente isso, ele é bem simples de trabalhar no final das contas. Então falamos das carteiras que fizeram transações astronômicas e do bot que vocês vão usar para fazer essas cópias, tá? Onde você vai achar as carteiras agora? Eu vou dar alguns spoilers para você, tem vários jeitos diferentes, mas tem alguns que eu tô achando que funcionam melhor do que outros. Bom, um dos melhores lugares para vocês pesquisarem as carteiras é o DEX Screener, né? Você vem aqui, divide pela rede Solana, né? Tira a rede Solana e vê os últimos tokens. Ó, por exemplo, esse XAR aqui, /Sol, subiu 39.000% nas últimas 24 horas. Então vamos clicar nele aqui. Aqui a gente consegue ver todas as transações. E se você clicar aqui em Top Traders, você vai ver os caras que compraram, tá? Não olhem as carteiras desse que estão zero, porque esses aqui ou são carteiras que ganharam o token na distribuição, ou são insider wallets, tá? Não são caras que compraram realmente. Mas, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele comprou $7.000 e vendeu $42.000. Teve um lucro de $35.000 nesta transação só. E ele ainda tem, ó, $13.000 está segurando aqui desse token. Então, se você clicar aqui do lado direito, no explorador, ele vai abrir o Sol Scan, que é o explorador da Solana, tá? E aí você consegue ver várias informações aqui dentro, né? Então, o saldo atual da carteira dele, ó, ele tem 121 Solanas, que é $30.000, bastante coisa, né? Aqui na parte de Analytics, você consegue ver o heatmap. Então, ó, tá vendo que não é uma carteira super ativa? Ele teve alguns trades aqui em junho, julho ele não fez nada, agosto pouquíssima coisa, setembro e outubro ele está mais ativo. Então talvez essa carteira funcione por esse momento, né? Você vem aqui e copia essa carteira, volta lá no GMGN, deixa eu abrir um novo aqui para ficar mais fácil da gente ver. Você vai clicar aqui, colar a carteira e ela aparece aqui embaixo já e você abre ela. Então esse cara, ó, fez 19 transações nos últimos 7 dias, 70 transações de venda, 19 de compra, 70 de venda, né? Quase 100 transações, número ok para uma semana. Teve 170% de lucro nos últimos 7 dias, que foi equivalente a $33.000, tá? Uma transação acima de 500% e todo aquele esquema que vocês já viram, né? Então é uma carteira que atualmente, olha, tá até ok para ser copiada, né? Eu vou deixar ela de exemplo também na descrição. E é uma carteira que usa o Photon. O Photon também é um bot, tá? Então, cuidado, né? Sempre cuidado. Quando vocês forem fazer os primeiros testes para ver se está dando certo com os bots, enfim, façam com pouco dinheiro, tá? Para saber se você está conseguindo copiar certinho. Enfim, é muito detalhe para chegar num resultado razoável, beleza? Ele teve até aqui, ó, algumas perdas bem grandes nos últimos dias, né? E os ganhos que ele teve não foram tão grandes assim. Tá certo que ele tem bastante de lucro, né? Mas não sei se é uma carteira que eu copiaria. Se você for descendo aqui, ele tem mais perda do que ganho nos últimos 30 dias, né? Deixa eu ver, eu tô nos últimos 7, vamos ver os últimos 30. Aí cai um pouquinho, mas ele teve um acerto gigantesco, é o que eu falei para vocês. Um acerto já resolveu toda a questão da carteira. Resumindo, ficou um vídeo longo, mas é muito detalhe realmente. E eu gosto que vocês comecem a pesquisar esse tipo de coisa e estudar. Às vezes você aí acha um bot que eu mesmo não achei ainda, e que seja mais rápido do que os outros. Quem sabe? Enfim, todos os links estão na descrição. Muito cuidado ao fazer esses processos. É promissor e eu tô chegando em um caminho interessante, né? Eu mexendo eles nas taxas e obviamente achando as carteiras que merecem ser copiadas, que é isso que faz toda a diferença. Pegar essas carteiras de sniper não funciona, os caras são muito rápidos e o bot não é rápido o suficiente para copiar as transações. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E um abraço, até a próxima. Valeu!